Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas. E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. Eu sou o Rubens Neto, o seu host, e no episódio de hoje vamos falar sobre o EPIX da Cidade do México. Mas antes vamos agradecer aos nossos apoiadores, Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe e Thiago Bullet. Para falar da etapa mexicana da Fórmula E, eu tenho aqui comigo nos estúdios do BB Press a Cíntia Venâncio, a nossa colunista sobre a categoria. Bem-vinda, Cíntia. Olá, oi todo mundo do Boletim do Paddock. Primeiro podcast sobre a Fórmula E. Digamos que eu estou me desculpando por não ter conseguido acompanhar no dia e ter conseguido escrever o review, mas hoje a gente está com um podcast e com um convidado super especial, né, Rubens? Isso mesmo, Cíntia, mas olha só que recompensa que você trouxe para nossos ouvintes e leitores. Hoje aqui conosco nós temos como convidado o famoso e querido Sérgio Milani. Opa, obrigado pelo famoso. Opa, obrigado, gente. Salve. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Você tá aqui, então, o ouvinte tendo aí participação no podcast. Vamos aí falar um pouquinho sobre a Fórmula E, né? Como agora o narrador gosta de dizer, a categoria que mais cresce no mundo, né? Prazerzaço estar aqui com vocês aí, discorrendo um pouco sobre o assunto. O bacana do que a gente estava conversando agora na coxia é que é exatamente isso, né? A Fórmula E se tornou a queridinha, a namoradinha dos fãs de automobilismo. Porque mesmo você gostando de Fórmula 1, Stock Car, Indy, NASCAR, Endurance, qualquer outra categoria de automobilismo, a Fórmula E chama atenção, né, Cíntia? E faz com que a gente preste atenção, assista ela com um outro olhar. Exatamente. Então, assim, eu senti que no começo ainda tinha uma galera que é meio resistente e tal, porque o motor não faz barulho, não sei o quê, mas até pelos comentários nas redes sociais eu tenho visto que o pessoal tá muito mais disposto a assistir uma vez e gosta e tal, porque ela é muito legal, assim, o pessoal diz que não gosta, mas se dá uma chance, com certeza você vai gostar. A questão, né, Cíntia, justamente há uma resistência ainda grande, o pessoal fica falando, é motor drama, é motorzinho de dentista. Então, mas você nota, como você vai acompanhando, né, os grupos de Facebook, de automobilismo em geral, né, aí nas redes, está começando a ter essa quebra de paradigma, e o pessoal está olhando com um outro, né, e tem a facilidade agora, né, de a gente ter principalmente aqui no Brasil, um monte de brasileiro, né. Você ainda agora com o Nasser, né, fazendo a estreia agora no México, você tem agora 4 brasileiros correndo, então já aumenta também a visão. A mídia já dá um olhar diferente. Um exemplo disso agora teve nessa semana o lançamento do anuário, né, do Reginaldo do motor. O espaço já aumentou para 32 páginas só de Fórmula E. Então, ou seja, está pegando o espaço. Tá ganhando aí essa atenção. E é um negócio bacana, quebrar um pouco o paradigma, né? Talvez no início o pessoal ache um pouco chato, sim, por causa do barulho, ou da falta de barulho, como alguns falam, mas tem que entender a dinâmica, tem que entender que é uma abordagem diferente. Se a galera tiver boa vontade, compra o bagulho e tá comprando. Como muito bem falou o Milani, com 4 pilotos brasileiros no grid, nós voltamos a ter aquela identificação a uma categoria quando existe mais de um brasileiro competindo. Isso é bem bacana. Ainda hoje tivemos a notícia, né, Cíntia, do lançamento do carro da Mercedes, que vai participar da categoria agora, bem como a gente vê também produtos que utilizamos no dia a dia, patrocinando a Fórmula E, o que nos atrai mais e o que gera essa identidade nossa do dia a dia com a categoria.
Ah, com certeza. Eu que ando de Mercedes todo dia, como motorista, eu consigo ver isso também. Não, brincadeira. Mas é muito legal ver esse crescimento da categoria, ver as grandes montadoras investindo. A Mercedes não é novidade, né? Porque ela já tinha sido anunciada tem um tempinho. Mas é legal ver a coisa se concretizando mesmo, entendeu? Hoje eles mostraram como é que deve ser o carro pro ano que vem, né? Pra próxima temporada. E que venham as outras, né? Que venham a Porsche e de repente venha uma Ferrari, aí quem sabe? Boatos, quem sabe, né? Agora, adentrando na pauta, Cíntia, eu vou pedir para você falar rapidinho sobre o quali, sobre a pole conquistada pelo Pascal Wehrlein e esse ressurgimento dele, né? Que ele retornou muito bem à categoria, a Fórmula E no caso. Isso, e ressurgiu bem, embora as primeiras corridas dele não tenham sido lá, principalmente a primeira, né, que ele saiu. Aliás, o começo do Wehrlein na Fórmula E já foi meio estranho, porque ele não pôde participar da primeira etapa, que a Mercedes não liberou. E aí quem correu no lugar dele foi o Rosenqvist. E aí depois ele foi para a segunda etapa, saiu, foi tirado na primeira volta, e aí conseguiu melhorar lá em Santiago, e agora conseguiu uma pole muito boa para a Mahindra, e a Mahindra está se destacando muito nessa temporada. O D'Ambrosio está como líder do campeonato, o Wehrlein está aí mostrando toda a força, todo o talento que ele tem. A gente vai falar do final da corrida, mas, né, ao longo do podcast, mas o Wehrlein, ele é uma surpresa, não é exatamente uma surpresa, porque muita gente já esperava esse nível de desempenho dele, mas é muito legal ver um novato com esse nível de desempenho, mostrando que a Mahindra, ela é uma candidata a título, ela não tá mais correndo por fora, ela conseguiu colocar seu nome ali entre os grandes. Concorda, Milani? Eu concordo, né? Ela tá tendo um início de ano bem consistente. Você nota, sim, ela pode não ter talvez o carro mais rápido, mas ela tá ali no grupo da frente. E está conseguindo, acho que uma das que também sacar muito bem a mudança do regulamento e do novo carro, né? Essa questão de gestão de energia, de usar o modo ataque, a gente vai entrar um pouco aí na frente, mas a sacada dela foi conseguir encontrar um caminho mais rápido. E pegou, é uma dupla boa, apesar de eu achar o Wehrlein ainda mais piloto que o D'Ambrosio, mas é uma dupla boa. É uma coisa que a gente até vai entrar aí um pouco mais pra frente, assim que assim, essa temporada, né, você tem um plantel aí muito interessante. Então a Mahindra sim é data a voos mais altos aí ao longo dessa temporada. Um negócio que eu lembrei agora foi que antes da temporada começar, perguntaram pro Lucas de Graça que achava que seria quem estaria disputando o título, né? E aí ele tinha apostado nele, no Burt, no Buemi e no Verne. E aí a gente vê que não tá rolando aposta, né? Porque a gente teve 4 etapas, 4 vencedores diferentes, 4 equipes diferentes, e o campeonato tá totalmente aberto. Assim, quem estiver fazendo bolão, quem tá participando do bolão, olha, boa sorte. Mas eu queria então só complementar, assim, eu ainda não descarto a Audi. A Audi, para variar, como a temporada passada também, ela teve um início batendo cabeça. Eu julgava que eles só viriam um pouco mais para frente, tá, agora quando começasse a temporada europeia, tá ali mais próximo da base, tá podendo mexer mais no carro, com mais facilidade. Mas já começou a ter uma subida já em Santiago a coisa já melhorou um pouco, e no México deu um outro salto. Até comentando um pouco aí, conversando antes, bem que queimei a língua. Mas também não dá para chutar a Audi, nem como a Tequita. A Tequita também ela tá com um carro muito rápido, apesar dela agora no México não ter desenvolvido muito bem, mas assim, no geral, se você for pegar o que aconteceu até agora, eles mostrando que tem um carro muito rápido. E é uma dupla muito invocada, sim, o Verne com o Lotterer. Sim, exatamente. Exatamente. Pode falar. E aí, assim, continuando, falando mesmo do Eclipse do México, a gente teve uma largada tranquila, né? Tirando aquela ultrapassagem maravilhosa do Oliver Holland, que foi de 4º para 2º numa curva, que foi uma manobra incrível. E a gente teve aí as primeiras 2 voltas tranquilas, muito boas, até o acidente do Nelsinho com o Verne, né? E aí, Milani,
O que você achou do acidente? Cara, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o nosso compatriota, vamos usar esse termo aí, ele foi um pouco otimista, tá? Eu diria que foi um acidente de corrida, não foi assim uma coisa, acho que não vou dizer que foi má fé, mas a minha impressão é que ele deu o seguinte, o carro estava bom, tanto que ele conseguiu largar bem, estava ali ganhando posições, tanto que foi, acho que o primeiro final de semana ficou na frente na frente do Evans, né? Ele conseguiu deixar bem o Evans para trás. E a impressão foi essa, que ele achou que estava com um carro bom, não queria perder tempo e forçou uma passagem. O Vergne, que também não é nenhum bobo, né? É carne de pescoço também, jogou o carro um pouco pro meio. Não tinha espaço para passar. Então foi meio que inevitável. É meio que aquela coisa quase de kart indoor. Um fechou, o outro ainda tentou forçar, tentou se garantir. O Brinca tentou garantir no borrachão. Mas do outro lado não tem borrachão. Então acabou dando aquele voo. Mas foi um acidente de corrida. Eu ainda vejo que foi um erro de avaliação. Alguns disseram que rolou um crash test ali, que o Vergne tentou ainda, né, ser meio que ali freou, mas eu não vi dessa forma. Achei que houve um excesso de vontade por parte do Nelson. Entendi. Eu concordo com você, eu acho que foi acidente de corrida mesmo. Eu acho que ninguém agiu de má fé. Você vê que a manobra de defesa do Vergne foi limpa. Realmente, talvez o Nelsinho tenha sido um pouco otimista demais. E sobrou até pro Sims, né? Que foi atingido, coitado. Assim, obviamente, quem ficou com prejuízo maior foi o Nelsinho, porque ele saiu da corrida. Os outros dois conseguiram voltar. Mas foi o que mudou a história da corrida, né? A gente teve aí a bandeira vermelha, que foi a primeira bandeira vermelha da Fórmula E e deixou todo mundo meio perdido, né? Que a corrida estava interrompida, mas o relógio ainda estava rodando. Todo mundo ficou perdido, né? Inclusive o da transmissão, né? Exatamente. E até agora só fazendo também um adendo, né? Essa situação aí, porque tem até a ver com essa questão da batida, né? O Vergne deu uma entrevista essa semana, né? Falando que é meio impossível para a Fórmula E ter muita batida, essas batidas que estão acontecendo não são dignas de certo nível, que isso acaba quebrando um pouco a imagem da categoria. Então também houve que é uma coisa que o pessoal comenta muito, né? Tem muito contato, tem muita forçação de barra para passagem, porque os carros até têm um rendimento muito parecido, né? Mas o que eu noto é o seguinte, é aquela coisa, não é uma questão de má fé, maioria das vezes, na maioria dos casos, não é má fé, é uma questão de, talvez ali de erro de avaliação ou aquela coisa de excesso de vontade. E é uma coisa que, querendo ou não, chama a atenção do público. Aí eu lembro do Piquet falando mesmo, o pessoal quer mais ver o carro batendo, quer ver carro lá, quer ver acidente. Quer ver acidente, quer ver carro batendo. Então acaba também chamando um pouco a atenção. Vai dizer que, por exemplo, ninguém vai se lembrar de quem ganhou a primeira prova da que foi lá, 2014? Todo mundo lembra que 2014, mas todo mundo lembra lá que o rádio foi praticamente deu um escapado. Foi aquele capote maravilhoso. Aquele capote, mas ninguém lembra que quem ganhou foi de graça. Exatamente. Ninguém foi de graça. Exatamente. Todo mundo lembra disso, mas todo mundo lembra desse capote, entendeu? Então, querendo ou não, faz parte. Só que eu concordo, faz parte, mas eu concordo parcialmente com a visão do Vergne. Fica aparecendo aquela coisa de kart indoor ou de corrida de categoria base, que tá todo mundo ali, que é todo mundo carro igual, e fica ali também naquela famosa corrida de engalada para tudo que é lado. Então é o famoso nem tanta ao céu nem tanta terra. Não seria por esse o motivo que pode ter acontece tanto, porque com carros iguais, com chances iguais, um campeonato tão aberto como está agora, porque tem pilotos diferentes ganhando, a vontade dos pilotos de já ver nos primeiros da prova a etapa, chegando à frente, colocando seu carro à frente, seria esse o motivo desse acidente? Vocês entenderam mais ou menos assim? Ou Sim. Simplesmente
simplesmente foi um acidente do acaso? Não, eu acho que contribui, né? Todos esses fatores contribuem. Tem essa coisa de querer resolver logo, até porque existem outros fatores que podem influenciar, entendeu? Agora a gente tem o modo de ataque, já tinha um fan boost e tal. Mas tem um dado muito interessante que apareceu durante a transmissão, foi que, tipo assim, o acidente do Nelsinho com o Verne aconteceu, sei lá, tava mais ou menos na terceira volta. Até esse acidente acontecer, foram realizadas 57 ultrapassagens. Vocês têm noção do que é isso? Em 2 voltas, 57 ultrapassagens tinham acontecido. E quem tinha conseguido mais foi justamente o D'Ambrosio, que ele tinha subido 8 posições, entendeu? Então, assim, tem muito contato, mas olha só o tanto de coisa que o público pode ver. Você imagina, por exemplo, em que outra, talvez na NASCAR, sei lá, mas em que outra categoria você tem quase 60 ultrapassagens em 2 voltas? Eu acho que é isso que o público quer ver, entendeu? E todos esses fatores, a maneira como a categoria está organizada e distribuída, contribuem para esse tipo de situação, que às vezes acontece de dar batida mesmo, né? Não, isso faz parte. Faz parte, mas é a questão talvez do excesso de vontade, né? E você já facilita a questão. Você basicamente são corridas em circuito de rua. Uhum. Né? Então aí você já tem que frear mais, então aí já também é mais possibilidade de contato e é mais estreito também, né? Mais estreito, então você tem todo um caldeirão. Não, tudo bem. Mas isso que eu ia perguntar pra vocês acham que o traçado que foi escolhido na pista do México, porque foi um traçado um pouco mais rápido, ele tinha poucas baixas, salva aquele miolinho de idade, depois uma outra tinha que... A pista quase toda era de alta, então também ajudou nas ultrapassagens. Você tem carros iguais, mas só que assim, também vai muito mais pelo afinamento que os pilotos estão tendo. E esse novo carro, o Gen 2, ele também apresenta um desenho que dá uma downforce melhor até para os carros poderem tracionar melhor para uma ultrapassagem. Seria isso ou estou muito enganado? Não, é isso mesmo. Assim, até porque, desculpa te interromper, Cintia, já tomando a dianteira aí. Pode falar. Isso mesmo, até porque o carro ele foi pensado também para isso, né? Então tem essa questão de downforce e tal, e tem a questão também de recuperação de energia, né? Não vamos esquecer que, né, que é também uma das premissas dele. Teria também se recarregar usando aí essa energia da freada. Então é mais um motivo também para você ter circuitos mais travados, né, para facilitar esse processo. Até que você for pegar no México, você não teve tanto lugar de freada brusca, apesar de você ter lá umas duas chicanes lá meio encebadas. Mas se você for pegar, foi muito mais ação, muito mais os carros em circulação do que assim, na questão de freando. Mas, no geral, é isso mesmo. E pra vocês verem outra coisa como é a ironia, né? O Verne fez esse comentário aí sobre o tanto de batidas, e no México ele se envolveu em 3 incidentes, né? Vamos dizer assim. Teve essa com o Nelsinho, que foi a mais grave, e depois ele levou uma cutucada do Evans, e depois o Tom Dillman. O Evans é o companheiro do Nelsinho Piquet e o Tom Dillman da Nil. E aí ele deu uma rodada também. Então você vê, né? Quanto mais ele reclama, mais acidente ele tá sofrendo. É isso aí. Bom, e desse acidente surgiu a bandeira vermelha, que teve um momento ali que foi meio conturbado da corrida, questão de entendimento de regulamento. Isso. Não, e foi assim, tava todo mundo meio perdido. Tanto que eu assisti a corrida pelo YouTube, e depois que foi anunciada a bandeira vermelha, os pilotos continuaram na pista. E aí foi o diretor de prova, entrou no rádio de todo mundo e falou: galera, bandeira vermelha é todo mundo pro box. Porque ninguém tava entendendo o que tinha que fazer, entendeu? E aí, a partir desse recado, que todos os pilotos foram pro box, ficaram lá esperando liberarem a pista e tal, que tava cheia de detrito. E na própria transmissão também. Aqui no Brasil, tava todo mundo: gente, mas como é que a gente vai fazer? A corrida tá parada, o cronômetro tá rodando, o que vai ser feito e tudo. E aí, só depois que descobriram, né? No caso, o Rafael Lopes descobriu que podia ficar o tempo que fosse parado, que esse tempo, né, ia ser acrescido à prova depois que ela recomeçasse.
Então, a impressão que dá às vezes da Fórmula E é que ela tá meio que assim, quase, a gente tá indo para tantas temporadas, ela ainda tá num processo de crescendo, né? E você também tem essa questão da galera tá dando essa dinâmica nova de prova, sem a troca do carro. Então, meio que parece assim, tá bom, vamos vendo o que vai acontecendo e a gente vai vendo aí o que vai resolvendo aí. É meio que aquela coisa, ó, vem comigo que eu te explico no caminho, mais ou menos por aí, né? E tem o seu lado bom, que você vai ali ajustando, mas por outros acaba sendo acaba tirando um pouco a credibilidade da categoria, né? Às vezes dá para notar, não é a primeira vez que isso acontece, uma falta de comunicação da direção com a questão da transmissão, para o público ficar meio perdido, o que está acontecendo aí, nesse caso até as próprias equipes também perdidas. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada, essa questão da comunicação aí, né? Porque senão fica todo mundo perdido. E aí realmente o que adianta você fazer um carro que muita gente gosta, você ter corrida que bate, cheia de disputa, e não sabe o que está acontecendo ali, uma questão interna ali que está impactar o resultado, né? Ou acontece uma coisa dessa aí, você não sabe o que está acontecendo, o que você vai fazer. Como até acho que alguém brincou um tempo atrás, eu não me lembro, alguém falou assim, um bolão de Fórmula E, que dizendo o seguinte, ó, aguarda uns 3 dias para ver o resultado concluir, né? Porque tem sempre alguma coisa sendo concluída depois da corrida, tem sempre alguma punição. Então essa questão da comunicação tem que ser muito bem trabalhada, que é um dos pontos fracos da categoria, ao meu ver, né? Essa é a minha humilde opinião. Não, mas isso é verdade, assim, nas primeiras corridas dessa temporada teve falhas grotescas, assim, mesmo, sabe? Por exemplo, na primeira corrida lá na Arábia, não mostraram o modo ataque sendo ativado pela primeira vez, entendeu? Então, fizeram toda a propaganda em cima, novidades, todo mundo queria ver e tal. E aí, 2, 3 pilotos ativaram lá, passaram pela zona do modo ataque, e a TV não mostrou, só foi mostrar, sei lá, já estavam no 4º ou 5º carro passando, entendeu? Fora as outras punições que aconteceram, que ninguém sabia por quê, só era comunicada depois de não sei quanto tempo, assim. E eu acho que, apesar disso que aconteceu no México, né, da história da bandeira vermelha, pelo menos as punições, elas foram aplicadas e explicadas corretamente, no tempo que deveria ser, assim, pelo menos eu não vi nenhum comentário pós-corrida que tenha gerado uma crítica nesse sentido. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Não, dessa vez foi limpa. Pois é, e assim, já falando em punições, era uma coisa que a gente já tinha colocado aqui na pauta, eu vou adiantar um pouquinho, parabéns pro Lopes, né? Petito sendo Petito. E o Vandoorne se mostrando como o maior azarado, por enquanto, dessa temporada. A maior decepção de todos os tempos. Não, né? Não, pelo menos ele tá ganhando. Não, pelo menos, peraí, fazer justiça. Ele tá ganhando alguma coisa. Você vai pegar ele é o mais votado sempre do Fanbush. Ele pronto. Mas isso é verdade. O Fanbush ele tá ganhando. É porque fã de McLaren, isso eu falo com toda razão. Desde que o Vandoorne surgiu, eu falava, ele vai ser o futuro da McLaren. Quando a decepção bateu no final do ano passado, eu falei, não, eu vou acompanhar ele na Fórmula E. Ele continua ruim. Tudo bem, ele foi anunciado agora como piloto de teste da Mercedes, bacana pra ele. Mas parece que aquele período que ele ficou no Japão, lá exilado pela McLaren, perdeu todo o talento dele. Não, é sério, ele tinha um talento. Quem assistiu o Pro viu que ele era um sumiu. Até na Super Fórmula lá, na Fórmula 1, quando ele foi chamado o Alonso, que o Alonso machucou, ele conseguiu pontuar com a McLaren, com esse padrão. Assim, eu acho que alguma coisa de psicológico aconteceu. Foi a mesma coisa que aconteceu agora. Eu vou falar com o Kvyat quando ele foi rebaixado. Eu acho que o Vandoorne, enquanto que é ou uma vitória ou um bom resultado retomar o outro ele vai continuando que ele tá lá. Eu desculpa, vou aqui. Desculpa, Cíntia. Não, você é o convidado, vai ficar à vontade. Não é por aí, né? Também eu não gosto de ser, eu não gosto de ser um cara pouco cortês, eu tive bons modos, né? Fui bem ensinado. Mas a questão do Vandoorne, eu concordo com que
botava também o maior fé nele. O cara, o que ele fez na base não é pouca coisa. Eu vejo, tem essa visão também, é muito psicológico. Eu vejo que, assim, a melhor coisa para ele agora, assim, eu ainda o veria na Fórmula 1, tá vendo uma Haas, ele seria um bom cara seguinte, tá bom, vem cá, fica um tempo aqui e você vai meio que fazer tua carreira, né? Vai refazer tua carreira, que você é um cara bom, tu não desaprendeu, né? Então, ó, vem cá, fica aqui, vamos tal. Quando ele foi pra Fórmula E, eu até fiquei contente, só que ele tá pagando o preço também de estar no cavalo de Troia da Mercedes, né? A HWA é o testa de ferro da Mercedes, ela tá servindo de tudo pra Mercedes usar quando entrar na próxima temporada. Ela já foi anunciada como vai operar os carros da Mercedes, né? Em princípio, vai continuar a HWA, mas que vai, em conjunto com parte da equipe de Fórmula 1, vai fazer a operação dos carros da Mercedes. Então ele tá pagando por isso. Você também pega lá o outro também, que é outro cara que você deve conhecer também muito bem, né, o Rubens? O Parfait. O Parfait, eu pensei que ele ia aposentar como piloto de teste da McLaren, né, também. Acho que ele entrou pro Guinness como o cara que foi mais piloto de teste de uma equipe de Fórmula 1. Mas, assim, você vê, os dois estão ali batendo cabeça. O Van Dorn ainda tá conseguindo areia com o outro em classificação, né? Não se esqueça que ele foi bem na Arábia, também foi no Chile, e ele foi pra Superpole, né? Então, ele, assim, você nota que, opa, peraí. Ele mostra, ele tem o que mostrar ainda, ele só não conseguiu achar direito. Porque ele consegue se classificar bem, mas durante a corrida acontece alguma coisa. Bate a bad. Por exemplo, que bate a bad, exato. E, tipo, no Chile bateu forte que ele saiu da corrida, né? Então, assim, ele tá precisando se encontrar. Ele ainda é um rapaz jovem, né? Ele é não chega a ser um neném tipo Charlinho, mas ele ainda tem futuro, assim. Eu ainda quero dar mais uma chance pra ele, principalmente por causa da equipe, né? É tudo novo, o carro é novo, a equipe é toda novata, né? Uma equipe novata na Fórmula E. Então eu ainda tô dando umas chances ainda pro Van Dorn. Acho que ainda não é hora de pegar pesado com ele. Bom, eu acho que, assim, da corrida pegar o modo ataque, o local que foi colocado o modo ataque, vocês acham que foi um pouco prejudicial aos pilotos que escolhiam pegar o modo ataque? Principalmente porque ela vinha numa curva de baixa que na hora que o piloto colocava para pegar o traçado do modo ataque, ele perdia muito mais tempo do que ele poderia ganhar depois utilizando o modo ataque. Eu, pelo menos, tive essa impressão. Tanto que o modo ataque ele foi utilizado até, como falado, até nos momentos do safety car. O que vocês acharam? O que vocês viram disso? Milani? Tá bom, já te chamaram. Se você for pegar todas as corridas, o modo ataque ele é colocado num lugar bem ruinzinho, né? Justamente que a ideia deles tá bom, já que você vai ganhar a gente vai te dar esse handicap. Você vai também ter que cruzar, fazer uma ginástica para poder usar. Mas eu tendo a concordar contigo. Talvez aí tenha sido um pouco mais cruel essa colocação do modo ataque. Aí também já entra aquela questão de jogar com a galera, né? Se você for pegar, eles colocaram o modo ataque bem ali naquela parte ali do rol, né? Onde é de arquibancada, aquela coisa toda, então ficou bem visível. E foi nessa que o Lucas se deu bem, né? Em cima do Holland. E foi um pouco ali, mas está dando para notar que essa vai ser a tônica pro resto da temporada. Pelo menos até aqui foi isso. E a visão vai ser essa. Eu não sei ainda, eu não vi ainda, nem Cíntia. Talvez, não sei se você viu. Eles não anunciaram onde vai ser em Hong Kong. Eu não ainda nada onde eles posicionar essa área da zona de ataque, mas deve ser numa outra área encardida, porque a tendência é essa, a lógica, porque até a lógica tem sentido, já que o cara um ganho, então peraí, então ele vai fazer vai comer um pouquinho de grama aqui para poder passar por isso.
né? Mas eu concordo contigo aí com a tua colocação. Vamos lá, agora as damas, por gentileza. Não, mas a mecânica do modo ataque tem uma lógica mesmo. Porque já pensou, se fosse também pra ficar na reta, ia ser maravilhoso pra todo mundo, né? Assim, você tem um mínimo de esforço pra ter uma vantagem muito grande. E estando colocando a zona de ativação nesses lugares menos favoráveis, digamos assim, vai muito com a questão estratégica, psicológica, do feeling do piloto, né? Piloto e equipe, mas eu acho que mais piloto. Por exemplo, nessa hora que o Holland perdeu o segundo lugar e possivelmente até a vitória, porque ele também poderia ter vencido, né? Na hora que ele foi pegar o modo ataque, acabou sendo ultrapassado pelo de Graça. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que na saída do safety car, teve, acho que do quarto até o 15º, muita gente tinha pego, com exceção dos 3 primeiros e do da Costa que vinha em quinto, e eles só deixaram para ativar o modo ataque na volta seguinte, entendeu? Então, o que aconteceu? Quando o safety car saiu, os líderes, né, que era o Verlaine, o de Graça e o Holland, mais o da Costa que vinha em quinto lugar, eles teriam são 4, teriam 3 minutos a mais de modo ataque ativado em relação aos outros, entendeu? Então, o modo ataque, ele contribui muito com a corrida dessa forma, porque você tem que pensar muito estrategicamente na hora de ativar. Não é só a questão de, eu vou ser ultrapassado se eu passar aqui na zona agora, mas também tem a questão de a duração, porque são 4 minutos, né? São 4 minutos, mais ou menos 2 voltas e meia, que o piloto tem essa força extra, né, no motor, entendeu? Então, isso mexe muito com a cabeça do piloto e dá muito mais emoção pra corrida, entendeu? Aí, eu não sei o que vocês acham, mas pra mim o modo ataque foi um grande acerto. Foi um acerto, sim. Achei que eu também estava um pouquinho, assim, um pouco cético, mas eu já estava vendo com bons olhos, principalmente acho que na Arábia não deu pra sentir muito. Mas no Marrocos a coisa ficou muito mais clara. Então foi uma sacada muito bacana essa. E a galera tá aprendendo a mexer com ele. Tanto que aí já ficou lá em Santiago, o pessoal já estava usando também não só para ganhar posição, mas para defender a posição, né? Exato. O Verlaine lá da frente tentou usar, isso não conseguiu. Então o pessoal tá pegando aí corrida a corrida as nuances desse modo ataque. E tá sendo muito bacana. E não esquecendo que a gente tem que é o fan boost, né? Que ainda pode ser usado complementarmente nessa brincadeira. Então é uma variante bacana para a estratégia, né? Que querendo ou não é uma corrida de tiro curto. 45 minutos é a corrida de tiro curto, né? Mas eu ainda, assim, apesar de eu achar bem bacana, eu ainda sou favorável, que eu achava muito bacana da troca de carro. Não, a troca de carros é meu eterno amor, vou sentir falta para sempre, mas é o que temos para hoje, né? Exatamente. Mas tá muito bacana, e a galera tá descobrindo isso aí, foi uma coisa boa pra corrida em si, pra essa dinâmica aí, foi uma boa sacada da organização. Exato. Referente ao modo ataque, eu até que agora comecei a perceber um pouquinho, até mesmo pelo que a Cíntia falou. Você tem uma perca muito pequena, né? Referente ao ganho, e somado com mais estratégias que você pode ter. Então, boost, que daí a gente vai para aquilo que os pilotos estão fazendo da Fórmula E fazem muito bem, que é usar as mídias para conquistar, né, o voto. Eu acho que o que foi legal que vocês falaram é que agora que os pilotos estão pegando a manha, né? Estão entendendo como é que funciona a mecânica do modo ataque, somado ao novo carro. Então eu acho que essas primeiras corridas a gente teve muito mais um aprendizado dos pilotos, né? De como trabalhar com todas as informações. E possivelmente nas próximas corridas a gente vai ver muito mais estratégias utilizando isso do que foi nessas primeiras, né? Exatamente. É uma questão de aprendizado, né? Assim, é muita novidade ao mesmo tempo. Então você tem um carro novo, você tem pessoas novas, pilotos novos, equipes novas, regulamento novo, não sei o que novo, assim, é tudo muito novo.
né, circuitos novos. Então é um processo de aprendizado e eu acho que o pessoal está conseguindo evoluir muito bem, porque foi a 4ª etapa de um campeonato com 13, então a gente está quase na metade do campeonato, mas a gente consegue ver bons resultados, né? Sim. Então o aprendizado está sendo contínuo. Acho que talvez assim, mais pro final da temporada a gente vai ter uma estabilizada, porque aí, assim, como por questão de teste limitado, essa coisa toda, então a galera já vai conhecer melhor o carro, já vai ser uma dinâmica diferente, então, mas, por enquanto está sendo tudo novidade. Tal, você está vendo assim, já começando padrões, mas eu acho que talvez aí a gente vai chegar aí, tá vendo? Mas aí eu acho que talvez aí mais pro final da temporada europeia, talvez a gente vai ver já definidas em relação a isso. Bom, o legal é que a gente viu tanta novidade esse ano na categoria, que foi desde o novo carro, o modo ataque, o ralo, a LED, mas só que mais pro lixão da automobilismo saiu a Alta Grada, até outra ali que ele tem uma manchória bem conhecida do nome, 2 na verdade, então, e a gente teve essa situação na verdade sobre isso, depois a dar uma matada, não é uma coisa que a gente gosta, esperava isso, mas mostra que é algo que está no cerne do automobilismo que dificilmente vai ser retirado. Exato, a gente não sabe, né, também se isso já não aconteceu de outras vezes na Fórmula E, mas aconteceu aquela charadinha básica, né, nosso menino passarinho, menino Butch, olha, daí, eu tô mais rápido que ele, ó, tal, deixa eu passar e tal. Aí eu também dei aquela famosa João sem braço, ó, a gente falou com ele, mas aí, ó, a gente não pode fazer nada e tal. Mas a discussão que a gente tem é o seguinte, é bacana? Não é bacana. Uhum. Não é uma coisa bacana de se ver, mas eu tenho a seguinte teoria, que isso também se aplica ao futebol, né? Você quer fazer, faça, mas faça direito, né? Que não fique aquela coisa tão escancarada. E isso tem, desde que acho que talvez ainda na época da corrida de biga, lá na época do Império Romano já devia ter jogo de equipe, lá, ou talvez os tiranossauros correndo, talvez tivesse alguma coisa desse tipo. Então, assim, é algo inerente ao automobilismo, ao esporte, né? Porque você for pegar, tem esporte que isso é comum. Você vai pegar o ciclismo, por exemplo. Ciclismo tem lá um cara lá, você vai pegar uma equipe lá de 5, 6 cabeças que tem o cara lá que é o principal e faz a corrida em prol dele, né? Então não é triste dizer isso, mas é algo normal, mas que se saiba fazer, ou que, né, você não faça de uma maneira que seja tão, eu estou dizendo, tão feia, né? Quer dizer, tão escancarada, ou pelo menos dá uma enganadinha ali, faz um floreio, ou finge que está brigando ali e tal, mas só não pode ter o famoso, igual lá com uma Red Bull, lá, o famoso Multi 21, chega lá até na penúltima. Faz parte. Não podemos ser hipócritas. Isso é uma coisa que existe desde que o esporte existe. Eu concordo com você, em algumas partes eu discordo de outras. Assim, eu acho realmente uma coisa que faz parte do esporte, do automobilismo. A gente não tem como negar isso. Eu também não acho uma coisa legal, mas às vezes é um mal necessário, entendeu? Eu concordo que tem que ser bem feito, mas pra mim é o tipo da coisa. Você vai fazer, você faz, mas você assume que é isso, entendeu? Tipo, olha, gente, eu cumpri a ordem da equipe, eu sou empregado, tive que cumprir a ordem e acabou, entendeu? Eu acho que é muito mais honesto, aliás, é muito melhor você ser honesto com todo mundo, dizer que você teve que fazer do que tentar esconder de alguma forma e tal. É porque, então... Pois pisei errado no acelerador, pisei com tanta força assim, entendeu? Esse é um assunto sempre polêmico. Toda vez que toca nesse assunto, tem 300 hipóteses e teorias e opiniões diferentes. E aí fica até a dica aí pro pessoal comentar o que eles acham. A ordem da Virgin não chegou a acontecer, né? Só o Bird que realmente falou que, ei, gente, tô mais rápido, dá uma ajuda aí. E aí rolou aquela, como o Milani falou, né? Olha, a gente falou com ele, mas aí não aconteceu, né? O Robin Frantz, ele acabou conseguindo escapar depois, e aí a troca de posições não aconteceu. Mas, assim, talvez um dia a gente veja com
um descaramento maior, quem sabe, espero que não, né, que não precise acontecer, mas se acontecer é porque realmente faz parte do jogo, né? Rumando pro final da corrida, né, e foi o final de uma sequência de pega ali bem bacana, e que mostrou que realmente, independente de tem som ou não os carros, a Fórmula E é uma categoria viva em questão de competitividade. Os pilotos a todo momento estão com a faca nos dentes buscando posições. Muitas ultrapassagens, muita forçação, né? Os pilotos com muita vontade, querendo partir para cima mesmo. O Lucas de Grassi, que não desistiu em nenhum momento, e justamente por isso ele ganhou a prova. Agora me chamou a atenção também a questão da falta de bateria, né? Assim, era uma das coisas, uma das grandes perguntas, das dúvidas que se tinha, era com relação à bateria do Gen 2. Né? Então, por exemplo, eu lembro que na primeira prova, na Arábia Saudita, o pessoal chegou ali com 10% de bateria, mais ou menos. Agora, no México, o pessoal chegou no limite, entendeu? Os dois carros da Nissan, eles zeraram na última volta, assim, não conseguiram completar a corrida. O Verlaine zerou nos metros finais e o restante do pessoal chegou ali com 1%, 2%. Então, eu acho que isso é uma coisa que as equipes precisam abrir os olhos para ver se a energia dos carros realmente vai ser suficiente. A Nissan ia pontuar com os dois carros e ficou sem nada, né? Por um erro de cálculo da própria equipe. Isso, mas foi uma coisa que, se você for perceber, a corrida o pessoal terminou até de boa. Você até colocou, da Arábia o pessoal terminou ali com 10, 12%. Também ficou com um pouco de receio no México, em Santiago, por conta do calor, mas também terminou de boa. Eu acredito que tem essa questão do pessoal ter ficado no escuro, sem trocadilho, tá? Em relação à bandeira vermelha, isso acabou prejudicando essa questão aí do consumo aí de talvez aí foi aí o determinante para essa corrida. E eu não estou enganado também, mesmo no ano passado, no México foi um lugar também que a galera gastou muita bateria, tanto que eu lembro que teve a própria vitória do de Graça. A jogada disso acabou acontecendo, né, uma jogada de sorte para ele tinha trocado, mas todo mundo terminou ali no limite da bateria. Então acho que o México já está esse desenho de traçado configurando como digamos assim, como a gente tem na Fórmula 1, a gente tinha aquelas pistas que a gente sabia que gastava mais gasolina, por exemplo, como nos altos tempos Imola, era uma pista que, aqui é uma pista que o pessoal toma conta que gasta muita gasolina. O México está saindo nessa. Olha, aqui é uma pista que gasta muita energia. Então, o México está saindo por essa linha. E foi o determinante. Né? Imagina, deu para notar ali o esforço que o Verlaine estava fazendo para tentar segurar o Lucas. O Lucas foi muito esperto aí, e fez toda a diferença. Como diria o Wesley Safadão, aquele vagabundo que fez a diferença no final da corrida. É verdade. Mas você estava falando da parte da bandeira vermelha, só que, assim, durante essa pausa, né, os mecânicos estavam mexendo nos carros e os pilotos estavam fora dos carros. Então, isso leva a gente a crer que os carros estavam desligados, né? Então, teoricamente, não estava sendo gasta energia ali, né? Assim, teoricamente. Em tese, sim. Né? Mas você tem que pegar também, né, que é uma coisa que o pessoal tá muito vendo algumas matérias gringas, né, que o grande diferencial do carro da Fórmula E é a parte de software, né, que é a parte justamente da gestão de energia que faz a diferença, porque grosseiramente é tudo controlado ali pela FIA, tem limite de bateria para normal, tem você usar o fan boost, tá? A gente já teve punição por isso, nós tivemos várias punições por fugir desses pontos, mas a questão do software é que é a questão aí o pulo do gato, né, em relação a essa questão. Pode ter havido alguma descalibração aí desses programas para que acabar abrindo essa brecha, sem contar a própria, talvez essa é a minha teoria também, da questão da própria natureza do traçado, que acabe usando, que leve os carros a usar mais energia e não consigam recarregar também com a mesma eficiência.
Então pode ser, assim, essa é uma teoria, né, em relação a essa questão. Mas que aí, então, a bandeira vermelha acabou sendo esse fator aí de desalinhamento, foi. Mas tem esse aspecto aí que você colocou. Em tese não era para estar. Vamos ver aí o que é que... se vai sair alguma notícia sobre isso, né? Como é que as equipes vão estudar o que aconteceu, né? Para poder não se repetir, né? Você vê, um prejuízo do tamanho do que a Nissan levou vai fazer uma diferença absurda pro campeonato, né? Uhum. Mas aí eu queria puxar agora pra chegada, realmente, literalmente pra chegada, que foi quando o Overline zerou de bateria e o de Graça conseguiu aproveitar a deixa e fez aquela manobra que coroou a corrida, assim. O Eprix foi maravilhoso, foi incrível. Queria muito ter assistido ao vivo, só consegui ver no YouTube, mas foi muito bom. E ver esses metros finais foi um negócio impressionante. Sabe o que foi legal dessa ultrapassagem? Desculpa, só para pontuar algo que a gente vem falando bastante durante o programa. O pessoal tá gostando da Fórmula E, tá sendo queridinho. Eu vi colegas, tipo, daqueles fervorosos. Pra mim tem que ter combustão, tem que ter gasolina, tem que ter etanol, tem que ter isso aqui, tem que ter barulho. Os caras vibrando nos grupos do WhatsApp, no Twitter, que tipo, nossa, que ultrapassagem, que algo épico. Então, essa ultrapassagem foi legal, que também trouxe essa questão da competitividade segurada na Fórmula E, que só ela tem. Então, parte do de Graça com o Verlaine foi legal isso. Até eram tipo, resistentes à Fórmula E, asmados com essa ultrapassagem, que nas próximas corridas estejam assistindo também. Tomara! Sim. Com certeza, o que nós precisamos é isso, que aliás é uma coisa nem senti, talvez, não sei se você concorde talvez concorde um pouco, talvez que eu vou colocar aqui, acho que talvez para a Fórmula E acontecer no Brasil, ela precisa tudo bem que hoje você tem essa coisa, mas você precisaria de um carinho maior de alguma, digamos assim, TV aberta, alguma coisa do tipo, porque tudo bem que agora a mídia está começando a acordar um pouco isso, mas é um negócio bacana que eu acho que cairia muito no gosto do brasileiro. Justamente por isso que tem aí passagem, tem ultrapassagem, tem briga, tem não sei o quê. Essa chegada aí, então, é uma daquelas que, como aí o Rubens colocou, realmente, gente, né, a galera que, viu esse aí, peraí, já começa com outro olhar. Então, não sei o que você acha em relação a isso. Acho que talvez, assim, apesar do bom trabalho que a Fox faz, eles se preocupam em fazer ali, tá transmitindo as corridas, pelo menos mal ou bem ali tá passando os treinos, estão passando os treinos e coloca digamos, o que ela tem de melhor para fazer o produto, né, campo do automóvel. Eu ainda acho que ainda mereceria, se tivesse mais gente está vendo isso aí, né, para como é que para ir cair no gosto do público que gosta do próprio pessoal que gosta de automobilismo, mas até mesmo aquele diletante ali, né? A música que tá ali, tá passando, tá vendo. Isso aí faz a diferença. Isso aí também faz o público chegar e ver, né? Não, com certeza, concordo. Acho que a Fórmula E merecia sim um espaço maior, até porque a gente pensando na prática mesmo, a Fox, ela não é um canal que tá ali na entrada, sei lá, quando você compra a TV para assinatura, entendeu? Então, por exemplo, você quer fazer um plano básico, você não tem Fox, você tem um Sport TV, quando muito a ESPN. A Fox, ela é o B, entendeu? Assim, ela já tá um nível um pouco acima, então você acaba tendo que gastar um pouco mais para poder ter acesso a ela. Seria muito bom se uma emissora aberta, por exemplo, a Band, né, que já tem um histórico com automobilismo também, com Indy e tal, se conseguisse transmitir. Mas eu acho que trazendo pro Brasil, eu não acharia ruim se fosse já no ano que vem, entendeu? Pode ser com a Fox mesmo, pode ser do jeito que tá, assim, zero problemas de ser. Eu acho que seria até interessante das emissoras verem como seria essa primeira experiência e depois pensar, olha, isso pode dar certo, vamos tentar fazer aqui, entendeu? Acho que seria massa. Agora, voltando aqui para o de Graça versus Verlaine, eu acho que essa manobra ela vai
entrou para a categoria assim, dos grandes momentos da Fórmula E, entendeu? Como foi o acidente do Heidfeld em 2014, como foi o Buemi surtando em 2017, entendeu? Então, assim, tem alguns momentos clássicos que daqui, sei lá, 20 anos, quando a Fórmula E tiver completado 20 anos, vai ter retrospectiva e vai ter, essa ultrapassagem do Lucas, porque foi, realmente, é um momento, é memorável, assim, eu acho que a palavra essa ficou mesmo para os anais da Fórmula E. Sim, concordo contigo plenamente. Isso aí já virou história. É aquela coisa que vai ter que citar. Se alguém quiser contar a história da Fórmula E, vai ter que citar essa manobra. Ponto. Exato. Não tem como retirar. A não ser que aconteça algo muito mais espetacular. Mas no momento, talvez acho que em dramaticidade, eu diria que talvez dramaticidade ela é talvez o mais dramático da Fórmula da até mais do que uma pirueta do Heidfeld, mas assim, em matéria da competitividade, dramaticidade da questão da competitividade, né? Daquela coisa do último, exatamente nos últimos metros. Sim. Acontecer aquilo. Então, realmente foi muito feliz aí nessa observação. Bom, como a gente estava falando, chegamos ao final. Mas ao final, né, Cíntia, ainda, mesmo nos instantes finais, a gente ainda tem um momento ali no pod que o pessoal ficou meio... É isso mesmo que eu estou vendo? Ou é algo criado pela minha mente? Olha, preciso parabenizar Lucas de Grassi. Lucas de Grassi, você está de parabéns. Não, mas foi diferente, né? Não tinha acontecido ainda. Temos aí Lewis Hamilton fazendo escola com comemoração de pódios sem camisas. Não, é legal, assim, eu tô brincando, obviamente, né, com todo respeito, Lucas de Grassi, casado, pai e tal, assim, ok, por favor, não me apedrejem, tá? Mas mostra muito dessa coisa da celebração mesmo, entendeu? De extravasar, da euforia, de não se prender a coisa, assim, acho que tem uma série de interpretações que a gente pode dar àquela comemoração sem camisa, né, no pódio. E uma coisa legal que, por exemplo, no futebol, se um jogador faz isso, ele leva um cartão amarelo, e no automobilismo, zero preocupações com isso, tira roupa, tira tudo, joga champanhe, joga blusa pra galera, joga bandeira, joga tudo. O importante é ter a festa. Um pouco assim, até tentando essa questão meio diferentona, né? A Fórmula E tentando ser essa... que é uma... Alguns veem como um ponto ruim, outros como um ponto forte, ela tentar ser mais entretenimento, né? Do que, entre aspas, competição. Isso é um ponto aí, pelo menos, ou ser uma competição de uma abordagem diferente. Então, é um troço que vem lá, o cara vai lá, tira a camisa, essa coisa toda, né? Até é uma forma de também mostrar que, assim, a gente não tem tanta marra, né? Quem vai na Fórmula 1 já nota logo, né? Os pilotos são mais acessíveis e tal, não tem tanto mimimi, não tanto mumumu, até mesmo em relação à corrida mesmo tem mais porrada, essa coisa. Então é também uma forma da Fórmula E se posicionar como, nós somos diferentes, nós somos diferentões. Uhul, hashtag vem com nós. É mais ou menos por aí, entendeu? Tipo isso. Essa é a minha visão. Exatamente. Bom, acho que estamos chegando realmente a Cíntia Falela, já chamando para a próxima Prix. O Sérgio também, pedindo para o Sérgio falar onde que ele pode ser encontrado nessa vastidão da internet brasileira. E aos ouvintes, agradeço a todos por terem ficado conosco até o final do BBcast sobre Fórmula E, o primeiro BBcast sobre Fórmula E. E vai ser vocês que vão falar pra gente aí o que vocês acharam, gostaram do formato, querem que o Milani retorne novamente. Eu, por mim, ele retornará sim, acredito que pela Cíntia também. Então é isso, pessoal. Eu me despeço aqui, peço pro Sérgio e pra Cíntia falar as razões finais deles. Vou falar onde que eles são encontrados na internet. A Cíntia, não esqueça de fazer o seu jabá, presente tão oportuno que a Fórmula E vai dar pra ela, com certeza. Mostrar que sim, faremos de um tudo para que ela ganhe. Então, vai lá, Cíntia, o microfone é seu. Gente, obrigada para todo mundo que escutou a gente durante acho que quase uma hora aí de conversa.
comentem bastante, digam o que vocês acharam, falem do Milani, o cachê dele é caro, vocês precisam comentar muito, entendeu? Pra ele poder voltar. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês dissessem também quem é que vocês acham que vai ser o próximo vencedor, né? Será que vocês acham possível apostar em alguém? Se vai ser alguém diferente, se vai ser alguém que já ganhou, se o cara vai tirar a camisa de novo, entendeu? Assim, façam suas apostas. Inclusive, vocês que estão nos ouvindo, façam as apostas também, deixem aí nos comentários. Mas não tire a camisa, por favor. Olha, né? Sim, né? Não, pode tirar sim, pode tirar sim. Gente, a gente não tá vendo, bom, então tá pode tirar, bom. vai. Tá bom, então tira, mas não manda vídeo não, por favor. Tá, então eu tô torcendo pra que seja alguém diferente, eu tô torcendo pra ser uma vitória do Verlaine, vou torcer muito pra ele, eu acho que ele merece essa primeira vitória. Ele já chegou perto, muito perto, entendeu? Então eu acho que ele tá merecendo, ele tá mostrando todo o talento dele, a competência, que ele sabe fazer um uso do carro bom que a Mahindra deu pra ele, lógico. E a minha aposta é nele, e aí vocês comentem aí quem vocês acham. Eu tô no boletim do Paddock, então vocês, se tudo der certo, vai ter review da corrida de Hong Kong. Ficarei lá de madrugada, 4h30 da manhã a corrida está prevista para ser a transmissão no Brasil. Vocês me encontram também pelo Twitter e pelo Instagram, Cindy_VX, ou Cindy_VX, CINDY_VX. Me segue lá e me ajuda a conseguir a miniatura do Gen 2, pelo amor do Senhor. Se você não sabe do que a gente está falando, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira de carnaval. E o perfil da Fórmula E lançou um vídeo sensacional com 2 miniaturas do Gen 2 correndo em Hong Kong. E aí no final, o Rubens vai colocar o link do vídeo, tá? Pra vocês entenderem direitinho o que eu tô falando. E aí eu simplesmente fiz uma brincadeira lá no Twitter, porque eu interajo muito com eles e eles sempre respondem, que eu falei que todo mundo que desse RT lá no tweet deles, perguntando, né, se todo mundo que desse o RT ia conseguir uma miniatura, e aí eles disseram que se o meu tweet conseguisse 10 mil retweets, eles iam me dar de presente uma miniatura. Então, por favor, o Rubens vai colocar o link do tweet, vocês dão todos os RTs da vida de vocês, porque eles não deram prazo, eles não deram nenhum tipo de regra, eles só disseram que eu tenho que chegar no número. Então, me ajude a chegar no número, por favor, faça uma criança feliz, tá? Me ajudem, e é isso, beijo, obrigada, gente, e até a próxima. Bom, deixa eu aproveitar agora aqui, vir no vácuo, só para você saber aqui, nesse momento aqui que nós estamos gravando, já deu 145, tá, ô Cindy? Amém, Senhor. Vamos lá, gente. Tá, vamos lá. Então, aí eu queria, né, antes de tudo, agradecer aí pelo convite, prazerzaço, só para também, eu tô acompanhando, escutando, continue assim, porque hoje, com exceções, eu já escrevi isso e repito, não é uma questão de ser cabotino, mas é uma questão de ser presunçoso, mas hoje o material de qualidade, com exceções de você de acompanhar automobilismo, ele está nos produtores independentes, como aqui o Boletim do Paddock, tá? É o que eu falo, você tem exceções, obviamente, aí nas grandes mídias, mas se você for pegar no geral, até mesmo em grandes sites, ou até grandes nomes, que tem nomes, e galera aqui, o geral nosso aqui tem muito o festival do copia, Google Translate e cola, né? Sem contar os mas aí já é outra CPI. Então, aqui eu estou falando aqui de uma coisa que eu já escrevi, que eu agora vou colocar aqui de viva voz, aqui o Boletim do Paddock é sim uma das coisas que eu leio diariamente. Então, é uma coisa que eu reputo de boa qualidade, principalmente aí feito por essa, digamos, a mídia independente. Vamos colocar dessa forma. Agora falando, o que eu espero de Hong Kong, é mais uma corrida, né, invocada. Espero que continue essa alternância. Seria muito bacana se a gente tiver um quinto, mais um vencedor diferente em relação às anteriores, até para embolar mais ainda o campeonato, né? Vai ser muito bacana, o campeonato
categoria, você ter essa indefinição. Apesar de eu achar que eu ainda coloco a Audi ainda como papão, e eu coloco também agora correndo por fora, que está mostrando também voltando a mostrar uma certa consistência, que deu um azar agora no México, foi a Danf, né? A Nissan, que teve essa questão que acabou, mas que iam colocar os dois carros pontuando. O Holland mostrou que não é bobo, ele é um bom piloto, Você tem o Buemi também, que é o cara campeão, então que a gente sabe que ele pode mostrar. Vai ser eu vendo com muito bons olhos essa próxima corrida aí do domingo. E estaremos lá de madrugada assistindo e para poder, né, fazer os nossos comentários acerca. E para encontrar nesse mundão aí de meu Deus aí da internet, eu convido a acompanhar o 90 Gols, né? 90 numeral gols, né? Alguns falam 90 Goals, que é muito bonito, né, em inglês, né? Mas vamos para portuguesar essa porcaria mesmo, que é 90 Gols mesmo, só que é .com.br, e também no Twitter e no Instagram. No Twitter você vai me encontrar lá como S-Milani, né? S-Milani80, e no Instagram você vai encontrar como Milani347. Deve ter novidade aí, eu já vou até dizer em primeira mão aqui para vocês. Eu queria já ter feito em fevereiro, mas escorregou um pouquinho. Vai ter aí também aí Facebook, Instagram e Twitter, aí o novo perfil, que é o SM Racing. Eu vou eu vou centralizar um pouco aí, SM Racing, que vai ser um pouco essas pitacadas que eu dou aí, essas bandas de presepada que eu escrevo por aí, numa coisa, num digamos assim, pessoa jurídica, não pessoa física, tá? Mas por enquanto segue aí tal coisa. Mas se tiver dúvida é só ver lá. Normalmente o que tá no Instagram e que tá no Facebook pode botar lá Sérgio Milani. Se encontrar meu foto sou eu. Ótimo, tá ótimo. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro BBcast sobre Fórmula E. Obrigado, Cíntia, por toda a cobertura que você tem feito pela categoria no Boletim do Paddock, um trabalho excepcional. E, Sérgio, muito obrigado também por ter participado do nosso primeiro programa sobre a Fórmula E. Os links de contato das redes sociais, tanto da Cíntia como do Sérgio, estarão no post. É só dar uma passadinha lá. Um forte abraço a todos e até o próximo EPRIX.